Santidade nada mais é que Deus espera de nós. Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou te perguntar, como que está a sua santidade diante de Deus? Sempre que você estiver na sua casa, faça essa pergunta para você, como está a minha santidade diante de Deus? Amém. Bom, tenho a honra de poder mais uma vez ministrar a palavra de Deus aqui para nós nessa noite, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Fiquei um tempo, desse final de ano para cá, mais calado, sem estar vindo aqui, sem estar vindo aqui ministrar, mas sendo ministrado e buscando algo de Deus para a minha vida e curando as minhas emoções também. E hoje o Espírito Santo trouxe ao meu coração para estar ministrando para a igreja sobre o tema, qual é o seu propósito? Qual tem sido o seu propósito de vida? Qual o seu propósito na sua vida com Deus? Na sua vida de santidade com Deus? Qual é o seu propósito como marido, como esposa, como filho, como filha? Qual é o seu propósito como um profissional? Qual tem sido o seu propósito por onde você tem passado? Gênesis capítulo 2 é a inspiração que eu usei para trazer aqui nesta noite. Gênesis capítulo 2, ele vai tratar sobre uma história muito conhecida de todos nós. Fala sobre a história de Adão e Eva. Gênesis 2, do versículo 5 ao 17, fala assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar e nele fazer plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois o dia que você comer, certamente morrerá. Qual é o seu propósito? O propósito de Deus para Adão e Eva foi muito claro. Vocês vão ficar aqui no jardim simplesmente para cuidar e fazer plantações. É para isso que vocês estão sendo aqui, Mas eu quero te deixar mais uma instrução aqui. Se por um acaso você não entendeu ainda, eu quero deixar mais claro. Está vendo aquela árvore bonita que está ali no meio do jardim? Está vendo? Então, aquela árvore ali, você não pega nela não, só. Não come dela não, sabe por quê? Se você comer, certamente você vai morrer. Bom, esse foi o propósito de Adão e Eva. Eles tinham um propósito. Nós caminhamos, infelizmente, muitos de nós caminhamos nessa vida, neste curto espaço que a gente tem aqui na Terra, neste curto tempo, nós caminhamos, e como nós temos caminhado, qual tem sido o nosso propósito? Será que você está caminhando com um propósito de verdade, ou será que você tem caminhado vagando por aí? Recentemente aconteceu uma grande festa, final de semana passado, o Carnaval. Para muitos, um movimento sem propósito, principalmente para nós cristãos. Mas para mim, é um movimento com um propósito gigantesco, vindo da parte do inferno para a gente. Dispersar as pessoas. Um propósito de enaltecer a carne. Essa é a festa do Carnaval. Olha o propósito. Enquanto a gente acha que não tem propósito, o propósito deles é para destruir famílias, o propósito dele é para destruir a juventude, o propósito deles do Carnaval é para destruir a humanidade, tornar uma sociedade promíscua aos prazeres da carne. Se você fosse para o lado da região central, que eu fiquei sabendo, tinha homens e mulheres lá andando pelados. Pelados.
Olha o propósito aí, promiscuidade. Mas o nome de Deus foi exaltado no carnaval. O nome de Deus foi exaltado no trio elétrico da Ivete, onde um outro artista vira e fala: gente, o apocalipse é real! Nem igreja, nem pastor está falando mais de apocalipse. E Deus levanta uma pessoa no meio do tumulto inteiro. Se eu tivesse desviado naquela época, meu Deus, e tivesse, ainda bem que eu nunca gostei de carnaval, mas se eu tivesse no meio, nossa, a mensagem é para mim, deixa eu correr para minha casa, deixa eu voltar para os caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. Quantos cristãos têm deixado de lado a mensagem do Evangelho sobre a volta de Jesus? Aí chega um outro e fala: eu escuto que Jesus vai voltar, desde que minha mãe era criança, escuto minha avó falando. Então, não só escuta não, pratique o caminho do Senhor, siga Jesus, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar uma noiva preparada, limpa, uma noiva santificada. Como está a sua santidade? Como está a sua santidade? Várias pessoas, é citado na Bíblia, e foi concedido a essas pessoas só propósito. Para Moisés, Moisés, vou pegar você aqui, você vai conduzir um povo muito maluco aqui para a terra prometida. Aí Moisés começou a dar desculpa para seguir o propósito. Eu sou gago, eu não sei falar direito, mas é você que eu quero. Deus deu um propósito para Moisés. E ainda falou: você vai ser 40 dias e 40 noites, vai dar tudo certo, vai! Só o que aconteceu? No meio do caminho, o propósito se perdeu. Talvez igual aquele poema do Guimarães Rosa, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele vai falando só de pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra que foi falado até hoje de manhã e já estava anotado aqui também. Era para tocar. Ele foi, feriu a pedra. Ali, ele entristeceu o coração de Deus. Aí, o povo que era para ir 40 dias e 40 noites, ficou apenas só 40 anos. Se perderam em meio ao propósito. Nós temos a história de Ló, um homem reto, íntegro, temente a Deus. Foi levado para uma cidade de Sodoma, uma cidade promíscua. Deus resolveu acabar aquela cidade por conta da perversidade daquela humanidade. Enviou anjos e tirou a família e falou: saiam daqui, mas não olhe para trás. Deram para ele uma missão e o propósito de saírem daquela cidade. E o que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela se perdeu em meio ao direcionamento dado por Deus. O propósito estava muito bem estabelecido: vai e não olhe para trás. Jonas foi dado uma missão: vai para Nínive, levar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Jonas tremeu nas bases, né? Porque a cidade de Nínive tinha homens maus, homens que não agradavam, de pessoas que levavam o Evangelho. Ele resolveu ir para Tarsis. E aí, ele resolveu se desviar do propósito. Quando o propósito era vai para Nínive, ele resolveu, por sua própria vontade, ir para uma outra cidade. Perdeu o propósito e com isso o que aconteceu? Simplesmente foi engolido por um grande peixe. Sofreu a consequência de estar fora do propósito. Se a gente pegar a história de Saul, não existia rei em Israel, era profeta.
Os juízes da época eram os profetas e eles eram quem coordenava, quem direcionava o povo. E o último profeta de Israel foi Samuel. Samuel já estava velho e a sociedade temia ao ataque dos filisteus e falava: não, Samuel não vai conseguir direcionar a gente não, ele vai deixar a gente padecer, a gente precisa de um rei. Aí, Deus, através de Samuel, unge Saul a rei. Saul foi ungido a rei pelo próprio Deus. E aí, no meio do caminho, Saul resolveu simplesmente desobedecer a Deus, fazendo o quê? Um sacrifício. Enquanto Samuel falou: espera, vai para Gilgal, fique lá 7 dias, eu vou ficar lá, eu vou levar a resposta, o direcionamento de Deus. Saul, apressado, resolveu não seguir ao direcionamento. Você não pode sacrificar. Ele sacrificou. A desobediência de Saul simplesmente tirou dele o seu reinado, que ali começou o fracasso de Saul. Mas nós temos Noé. Foi dada a direção de Deus: Noé, eu vou acabar com a humanidade, esse povo não presta. Constrói uma arca, coloca nela os animais, a sua família, aquelas pessoas que estão dispostas à mudança. Em outras palavras, foi isso que aconteceu. O propósito foi estabelecido por Deus para Noé. Sabe quanto tempo depois que Deus voltou? Aproximadamente 300 anos, né? 300 ou 500? Foi 300 anos. 300 anos. Olha no Google, dá um Google aí para mim. 300 anos. Aproximadamente, ele retorna para acontecer o dilúvio. E o povo já, tanto é que nas escrituras relata que o povo questionava: olha, você está ficando doido, você está construindo isso daí, te deu um direcionamento, voltou para falar? Não, não voltou não, mas Deus me deu um direcionamento. 100 anos. Só errei 200, tá bom. Mas ele te deu um direcionamento. Me deu, e eu estou seguindo. Mas você está seguindo o direcionamento? Mas ele não voltou para falar? Não. Propósito. Ele tinha um propósito estabelecido por Deus, e ele confiou fielmente no que Deus falou. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele veio 100% homem, veio com uma missão, e quando ele estava em 40 dias de jejum, no monte, no final, Satanás atrevido, como sempre, vai ainda atormentar o homem ainda, usurpar da fraqueza do próprio Jesus. Se tu és Jesus, transforma essa pedra em pão. Se tu és Jesus, atira-te daqui e pede para que os anjos venham te socorrer. Mas Jesus tinha um propósito muito bem estabelecido pelo seu Pai. Inúmeros são os relatos na Bíblia de pessoas que foi dado um direcionamento, foi dado um propósito para aquelas pessoas, e no meio do caminho, infelizmente, elas perderam no propósito. Mas também encontramos na Bíblia homens e mulheres que foi dado um direcionamento, e eles seguiram aquele propósito. Mas a pergunta que nós fazemos nessa noite, que eu faço, é: por que homens e mulheres de Deus perdem o propósito? Simplesmente porque desconfiam de Deus e acreditam nas suas próprias vontades. Quando, na verdade, o propósito de Deus deveria ser mais forte do que a nossa carnalidade. Infelizmente, nós temos o mau hábito de acreditar mais na voz do diabo,
eu não sou merecedor disso. Quando Deus fala para a gente, você é merecedor. Quando as promessas de Deus estão sendo derramadas sobre sua vida, o céu está escancarado para a gente, a chuva de Deus está para acontecer sobre as nossas vidas. E o que acontece? Nós perdemos o propósito, porque a gente está achando que Deus esqueceu da gente. Ei, Deus não esqueceu da gente, não. Nós somos filho amado do Pai. Nós temos um propósito de vida aqui nessa terra. Qual tem sido o seu propósito? Qual tem sido o seu propósito de vida? O que você tem feito com essa vida que foi te dada? Salmos 125. Se eu não estou enganado, é 125, mas eu sei que está em Salmos. Fala assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu obtenha um coração sábio. Sabedoria também está ligada a propósito. Qual tem sido o seu propósito diante de Deus? Qual tem sido o seu propósito como um homem, como um marido, como uma mulher, como esposa, como filho, como um profissional? Qual tem sido o seu propósito? Gênesis 2, do 15 ao 17, diz assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. No dia em que você comer, certamente morrerá. O propósito de Deus para a vida de Adão e Eva estava muito bem estabelecido, não estava? Versículo 15. Então o Senhor Deus colocou Adão e Eva para cuidar e nele plantar. Ficou claro qual que era a missão deles? Aí lá no final, aí no meio do caminho, ele falou: mas vocês podem comer de tudo que tiver lá e tal, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquela certa, porque se comer certamente morrerá. Então ficou claro, muito claro. Ele falou uma vez, ainda reforçou a história. Eles precisavam simplesmente cuidar e plantar, e tinha uma mísera árvore que os benditos não podiam comer, gente. Era a mais bonita, era a bela. Era árvore bela, talvez eles devem, nossa, que árvore bonita. Se fosse minha mãe que estivesse passando lá, ela, o cheirinho da fruta aqui é tão gostoso, o cheirinho, só o cheirinho. Come primeiro com o nariz, né? A gente come primeiro com o nariz. Nossa, que cheirinho gostoso, nossa, o fruto. Entenda, é impossível viver uma vida sem propósito. E o propósito, ele precisa ser claro. Ninguém caminha no escuro sem propósito. O propósito, ele traz clareza para onde nós queremos chegar. O propósito, ele precisa ser, para executar o propósito, é necessário haver resiliência. Por quê? Não quer dizer que eu estou empenhado em um processo, fazendo a minha corrida, a minha carreira, que não vai ter problemas nesse caminho. Vai haver problemas, vai haver desgastes, vai haver situações desafiadoras que vai nos fazer desistir, desanimar. Mas se Deus não te deu uma nova direção, continue no caminho que Ele te deu. Isso é caminhar com propósito. O propósito, ele tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Não é só para crente, não. O propósito tem a ver para tudo. Eu quero ser um bom profissional. Qual que é o propósito disso? O que eu devo fazer? Eu estou estudando direitinho? Eu estou me empenhando, buscando conhecimento
para aquele produto que eu estou atendendo? Qual que é o meu propósito, o propósito do casamento? Eu estou sendo um bom sacerdote da minha casa? Eu estou sendo uma mulher sábia? Propósito é para tudo. Propósito também tem a ver com disciplina. Como eu tenho aprendido sobre disciplina? Os irmãos sabem que eu estou passando por um processo de emagrecimento, aí já foram 25 quilos, e aí agora está subindo massa magra, já estou subindo de peso de novo, mas está um peso melhor do que eu estava. E foi necessário um propósito, perda de peso. O que eu preciso fazer para perder peso? Ficar sentado, olhando na televisão, rolando o dedinho lá no Instagram, no TikTok? Não. Foi necessário eu ter que dedicar minha vida de treino. Eu era atleta, mas parei por um tempo, perdi o propósito. E aí foi necessário fazer o quê? Voltar à estaca zero. Irmãos, como é difícil. Como é difícil. E foi necessário, mais do que o propósito, a disciplina. De eu ir sem querer ir. De eu fazer sem não querer fazer, sem não estar a fim de fazer. Logo que eu comecei, a dieta deu uma diarreia, para começar. Aí eu já liguei para o nutricionista ele é muito rústico. Aí eu, mestre, bom, aqui, deu uma diarreia, menino. Ele só falou assim, ele me escutou, gente. Aí no final ele só falou assim, beleza, diarreia não é desculpa para treinar, não. Vamos lá, o que mais você tem para me falar? Aí eu, não, era só isso. Vai mudar alguma coisa no plano? Não. Você já quer desistir? Logo nos primeiros minutos do processo, do meu propósito, eu tive o meu primeiro obstáculo, a diarreia. Eu fui treinar. Continuei levantando cedo, continuei fazendo tudo que eu estava fazendo. E passou a diarreia. Graças a Deus. Mas foi uma semana ruim, péssima. E aí, por que eu estou contando isso? Porque um dia eu cheguei no serviço, e eu chego para trabalhar, eu pego o serviço 7 horas da manhã, e quando eu chego eu já fiz uma parte da minha atividade física, já caminhei pelo menos uns 4 quilômetros mais ou menos. E uma pessoa do meu setor, o pessoal, acabou que eu inspirei algumas pessoas em atividade física, acabou que virou comentário, não, Acla, você está demais, a sua disciplina e tal. Aí, uma pessoa vira e fala assim, nossa, eu tenho disciplina para tudo, mas para atividade física, eu não tenho. Então, você não tem a disciplina, é para nada. Eu não falei isso, né? Lógico que eu não falei. Mas disciplina é para tudo. Ou você é disciplinado em tudo, ou você não é disciplinado em nada. Simples. É simples, gente. E as pessoas que têm propósito, elas precisam ser disciplinadas, porque se elas não forem disciplinadas, elas não vão atingir o resultado. Vamos para a caminhada cristã? Qual que é o propósito nosso de estar buscando a Jesus? É a vida eterna. A gente tem que ser disciplinado para buscar a Jesus. É fácil ler a Bíblia todos os dias, orar, ter uma vida reta, íntegra, temente a Deus, uma vida de santidade? Não, não é fácil. Não estou aqui para falar que é fácil, não. Eu estou aqui para falar que é difícil. Porque envolve disciplina. É uma disciplina espiritual que a gente tem que ter. E se a gente não tiver essa disciplina, a gente vai só afastando do propósito, que é alcançar a vida eterna. Entende como o propósito está ligado em tudo? Disciplina está ligada em tudo? Se eu sou um filho desobediente com os meus pais aqui na terra, eu não vou conseguir compreender que eu tenho que ter uma disciplina com Deus, que eu tenho que ser obediente aos mandamentos de Jesus, que eu tenho que ser obediente ao direcionamento. Se eu não sou obediente com os meus pais, dificilmente
Eu vou ser obediente com os meus líderes do meu trabalho, se eu não tiver disciplina. Se eu não tiver disciplina, dificilmente eu vou aceitar hierarquia. Porque os indisciplinados, eles não gostam de hierarquia. E dificilmente, quando não se tem disciplina, alcança propósito. Porque para alcançar propósito tem que ter disciplina. Qual tem sido o seu propósito? Isso daqui tem tudo a ver comigo, gente, com tudo que eu estou vivendo. Disciplina, propósito, disciplina, propósito. Em 2 meses eu peguei meu aplicativo para ver quantos dias que eu falhei no treino. Eu estou falando de treino de rua, né, que eu marco pelo Strava. Em 30 dias eu falhei 2 dias de marcar no Strava, só que eu fui para a academia todos os dias, de segunda a segunda. De segunda a segunda, Acla? De segunda a segunda. No carnaval, não. No Natal, eu cheguei, da sexta-feira até na terça, eu emagreci, foi 2,5 kg, que eu fui para o Natal com a família toda na ceia, e eu com a minha marmita de ceia, ceando, com a minha comidinha lá. Porque eu tinha um propósito. Foi chato? Foi. Mas depois que eu fiz todo o processo, que começou em agosto, e chegou em janeiro, na minha primeira consulta, que antes de eu ir, na última semana de dezembro, eu ainda fui fazer exame de sangue para ver como é que eu estava. Eu ainda acusou no meu exame de sangue, depois que eu perdi cerca de 25 quilos, acusou pré-diabético e acusou colesterol na máxima. Aí eu falei, está valendo a pena essa disciplina, está valendo a pena esse foco, essa determinação, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma vida para ser vivida, eu tenho que viver ela da melhor maneira, e a saúde também conta, e eu preciso da saúde para cuidar da minha esposa, da minha filha, eu preciso da saúde para cuidar da igreja, eu preciso da saúde para trabalhar, eu preciso da saúde para tudo. O que você tem feito com a sua saúde? E aí, o negócio é que essa disciplina minha começou a transbordar na minha casa, na minha família, e os propósitos começaram a ser novamente restabelecidos. Qual tem sido o seu propósito? Quem você tem escutado? Quem nós temos escutado? Aqueles que estão nos alinhando, nos trazendo para o foco, para o propósito, para a disciplina, ou nós temos escutado? O chefe é chato mesmo, dá ideia para ele não, que cara malaço. Está te tirando do propósito. Esse líder aqui, nossa Deus, que pelinha. Está te tirando do propósito também. Aí, a pergunta que fica para a gente é, o que te tira do propósito? Ruído externo é o que te tira do propósito. Gênesis 3, 1-6, vai falar assim: a cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, olha só, essa serpente, ela é atrevida demais, olha só, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem da fruta de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos da fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, aí, me permita, tá? Minha imaginação aqui, fértil aqui, vocês não sabem de nada. Ela deve ter falado assim para Eva assim, vocês não sabem de nada, pode comer. Contextualizando a serpente no dia de hoje, aí, vocês não sabem de nada, inocente. Pode comer daquele frutinho lá, aquele frutinho gostosinho, ó, o cheirinho, cheiroso demais. Aí fala assim, versículo 4, mas a cobra afirmou, vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês não sabem de nada. Versículo 5, Deus
Disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou a fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Dar ouvidos aos ruídos externos pode te tirar do seu propósito. Se o seu propósito ele não estiver muito bem estabelecido, qualquer ventinho vai te tirar do seu propósito. Entenda que o propósito ele precisa ter uma clareza. O propósito, para executar esse propósito, tem que ter uma disciplina, porque se você não tiver essa disciplina, o ruído externo vai te tirar do seu objetivo. E é para tudo, é para a vida com Deus, é para a vida conjugal, é para a vida profissional, é para todas as áreas da nossa vida. O ruído externo nos tira do jogo. Antes da dieta, que eu escutava, nossa, você está gordo demais, o que é isso? Nossa, vai morrer infartado qualquer hora. Pô, só pensa em comer. Isso eu estou falando de mim da dieta, agora vamos falar de quem está namorando. A miséria que é quando a gente está namorando, aí namora um ano, aí já vem, não vai casar não? Não vai casar não? Aí você está namorando, não vai casar não, vai casar quando? Vai casar quando? Aí depois que você casa, fala assim, vai ter filho não? Aí a sociedade, aquela pressão, não vai ter filho não? Não vai ter filho não? Aí você tem filho, aí já vem pergunta, mas vai ter só um, não vai ter o segundo não para fazer companhia para a criança? E se você não tem propósito? Você talvez vai casar com a pessoa errada, porque o namoro é a fase de conhecimento realmente. Você está ali conhecendo a pessoa, talvez o momento certo ainda não chegou, mas é interessante, com 3, 4 meses, não estou falando que você tem que casar, mas com 3, 4 meses, você já conseguiu ver caráter e personalidade da pessoa que está do seu lado. Então você já sabe se você pode ficar do lado ou não, se é alguém que você quer pro resto da sua vida ou não. Aí eu entrei para dieta, comecei a fazer a dieta. Nossa, você está bitolado demais, você não quer comer nada, só come de marmita. Olha só, que luta. Estava pesado demais, agora eu estou bitolado. Não, mas todo dia você levanta 5 horas da manhã, você é doido, para quê ir? 5 não, 4:30 que eu levanto. Todo dia você... Aí, nossa, aí eu já escutei até gente falar, nossa, mas você está cadavérico, quando eu cheguei em 80 quilos. Nossa, mas você está cadavérico. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estou muito focado e meu propósito está muito, muito bem estabelecido e minha mente está muito blindada, porque o ruído externo poderia ter me tirado do meu propósito, que era a perda de peso. O que tem te tirado do seu propósito? Qual o ruído externo que está chegando aí no seu ouvido aí, falando assim, não faço não, só deixa para lá. Talvez você está doido para começar a estudar. E as pessoas que estão ao seu redor, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, não precisa estudar não. Vai virar youtuber, vai virar influencer. Não menosprezando quem faz isso, porque dá resultado também. Mas no final de tudo, a gente precisa ter uma profissão, né? Porque as coisas passam e a gente precisa ter uma profissão. Opa, pera aqui. E aí? Ficar falando só da maquiagem, será que vai conseguir sustentar a gente? A gente ficar falando só de... Enfim. Qual é o nosso propósito? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem te dado? Talvez você tenha escutado sempre a voz que está falando, chega, né? Já deu, tá bom. Ou talvez nós estamos escutando a vozinha que está falando assim, não a vozinha, né? A voz pequenininha que vem falando no nosso ouvido assim, eu escuto que Jesus vai voltar desde que o mundo é mundo. Mas a história da Bíblia,
a história de Jesus sempre já vem apontando para o final. Jesus está voltando. Certamente que hoje está mais próximo de quando ele veio na terra pela primeira vez, mas a vinda de Jesus está chegando. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, nação contra nação, reino contra reino. No final dos tempos, a perversidade também ia assolar. No final dos tempos, falsos profetas iriam aparecer. Eu acho que a gente já está vivendo tudo e mais um pouquinho dos atos que antecedem a vinda de Cristo. Aí, tem um mundo teológico que vem com arminiano, calvinismo, aí vem com Lutero, uns crentes besta que começam a falar, mas Jesus vai vir na pré-tribulação, vai vir pós. Ô gente, segue teólogo, segue a Bíblia, que a Bíblia fala, nem o Filho sabe o dia da volta de Jesus Cristo. E por que um teólogo está partindo de um pressuposto? Beleza, é um pressuposto, mas sabe o que eu e você, quanto cristão, a gente tem que estar preparado? É para a volta de Jesus Cristo. Se ele vai voltar na pré-tribulação, na grande tribulação, depois da tribulação, não me importa, eu quero estar com ele. Eu não sei que tipo de teólogo você segue, mas eu te falo, segue teólogo não, segue Jesus Cristo. É Jesus Cristo que a gente tem que seguir, é a palavra de Deus, ela é fiel, ela traz todos os detalhes que a gente precisa. Respeito demais, mas a palavra de Deus ela é inegociável. A gente não precisa de outro livro para buscar a salvação a não ser a palavra de Deus, e é nela que nós encontramos toda a verdade. Foram homens e mulheres, homens de Deus que vieram com a teologia, sim, trouxeram esclarecimento bastante, não estou menosprezando, mas o problema é que muitas vezes a gente começa a menosprezar a Bíblia, que é a palavra de Deus, para valorizar e enaltecer teólogo. Está errado, é a mesma coisa de fazer um altar de adoração aqui para começar a adorar um ser humano. Está errado, gente. O que tem tirado a gente do propósito? Quais são os ruídos externos que têm nos impedido de ter mais de Deus, de buscar mais de Deus, de ser um ser humano melhor? Dar ouvido a ruídos externos gera desculpa. Gênesis 3, do 8 ao 13. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso escondi. Primeira desculpa. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher, segunda desculpa, que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu, terceira desculpa: a cobra me enganou e eu comi. Quando nós damos ouvidos a ruídos externos, a gente começa a dar desculpa porque a gente não alcançou aquele propósito. Volto de novo para o meu processo de emagrecimento. Eu estou falando isso porque faz muito sentido que eu estava no processo, mas é só hoje, você não vai comer? E se eu tivesse comido, talvez poderia ter atrapalhado o meu processo. Teve um dia que eu cheguei em casa, minha família veio um casal de Brasília para cá, minha mãe é rabo, ela faz uma comida maravilhosa, ela fez um bolo de cenoura, que eu sou apaixonado com bolo de cenoura, e o bolo era piscina, tinha umas 3 dedos assim, só de cobertura, mas aquela cobertura parecia um brigadeiro, um negócio consistente, que você cortava o bolo, nem descia não, deu água na boca aí também, a boca virou um brejo aqui, o que é isso? Aí,
Cheguei em casa, a família lá, doido para... Aí eu vi aquilo, nossa Deus, esse bolo com cafezinho sem açúcar, nossa Deus. Falei, não, estou no propósito, estou de dieta, não estou comendo isso. Minha mãe, nossa, mas é só um pedacinho de bolo, não vai fazer diferença. Aí eu, vai fazer diferença, e comi o que eu tinha que comer, subi, fiquei no quarto, eu estava tendo célula, o pessoal da célula lembra, teve final de célula lá, no final do ano, comprar 10 pizzas, gente. Na hora que eu vi as 10 pizzas assim na aberta, eu subi pro meu quarto, fiquei, esperei a vontade, todo mundo comer, e aquela nossa, que pizza deliciosa, voltei. Aí depois eu voltei, tomei 3 copos de Coca-Cola zero pode. Aí tomei 3 copos de Coca-Cola zero, comi o que eu podia comer da minha dieta e consegui vencer. Mas o dia do bolo foi muito doido, foi muito legal, olha só. Venci aquela tentação do bolo. Aquela mesa bonita, aquela mesa farta, minha mãe falando, mas só... E aí do outro lado eu, não, mas é o bolo que eu mais gosto, de cenoura, olha só essa cobertura, minha mãe nunca fez essa cobertura, não é possível. O leite condensado que ela usou era moça, só. Era o mais top de todos, só pode. Que o negócio estava bonito demais, não escorria não, só. Ficou parecendo que ela colocou gelatina, que o negócio ficou duro, não caía a calda não. Estava brigadeiro mesmo. Eu venci, irmãos. Venci, graças a Deus eu venci. Só que a noite passou. O ladrão da noite levantou de logo cedo e abriu a geladeira. O ladrão da noite sou eu, tá? Porque às vezes a gente assalta a geladeira. Na hora que eu abri a geladeira para pegar alguma coisa para eu comer logo pela manhã, aquele bolo estava lá, gente. Vocês estão rindo, né? Aí sabe o que aconteceu? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu parti um pedaço e comi. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, desculpa, tá? Ele é sacana demais. Na hora que eu coloquei na boca, em vez dele já conversar comigo antes, ele fala, na hora que eu coloquei na boca, ele, assim que é o pecado, filho. Aí eu, com o negócio na boca, eu falei, já deixa eu comer, já que eu estou errado, já. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração nesse ato. Por que eu brinquei aqui falando que o Espírito Santo foi sacana? Ele devia ter falado já comigo, não filho, não come não, assim que é o pecado e tal. Não, ele deixou eu colocar na boca, para na hora minha consciência ficou mais perturbada ainda. Ele falou, assim que é o pecado, filho. Aí eu comi o bolo, até mais rápido, engoli. Mas por que é assim que é o pecado? Ele pegou e continuou a falar comigo. Filho, você conseguiu superar, vencer essa tentação quando todos estavam te olhando. Mas quando não tinha ninguém te olhando, só você caiu. Você falhou no seu propósito. Ai, que medo que dá de chegar à volta de Jesus e ele falar, aparta-se de mim que eu não te conheço. E a palavra de Deus fala que pessoas vão chegar e falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz aquilo. Naquela hora que o Espírito Santo falou, só eu e ele, a geladeira e a porcaria do bolo de cenoura, que até vontade passou, ele me tratou dessa forma. Vencer as tentações, vencer os ruídos externos quando você está sendo visto por todos, é mais tranquilo. Não, o que o pessoal vai pensar de mim? Eu não posso. Mas vencer os ruídos externos quando está só você e você, esse é o nosso maior desafio. Quando nós perdemos o propósito, nós perdemos o mérito, porque a gente não vai talvez conquistar aquilo que a gente estava atrás.
No meu caso, que era a perda de peso, se eu ficasse desde o início do processo sem propósito, eu não ia conquistar. Se eu não tivesse disciplinado, eu não ia conquistar. Qual tem sido o seu propósito? Como você tem caminhado diante do seu propósito? Como você tem caminhado diante do seu propósito? Sua mente está bastante blindada ou você tem escutado ruídos externos? Você tem cedido à tentação ou você tem conseguido se escapar? E o Espírito Santo falou comigo naquele episódio: assim é o pecado, meu filho. Você tem que andar distante do pecado. Vencer o pecado é fácil demais quando você dá o primeiro não e sai correndo. Só que você deu o não. Não brinque com o pecado. Passa de longe do pecado, sabe por quê? Se eu não tivesse aberto a geladeira, eu nem ia ver. Por isso que na nossa casa, né? Hoje eu estou morando com os meus pais, que a gente comprou uma casa, graças a Deus, a casa vai ser, já tem data para a gente, para o proprietário anterior sair, e aqui no bairro vai ser bênção para a nossa vida, que está aqui pertinho da igreja, dos irmãos. E na nossa casa a gente não tem hábito de ter doce, biscoito, esses negócios. E na casa da minha mãe gosta de ter um bolo, minha mãe gosta de fazer essas coisas, a gente evita isso justamente para a gente não cair nessa tentação, E eu falei, cara, se eu não tivesse caminhando do lado, se fosse outra coisa, mas eu falhei naquele propósito ali, minha mente naquele momento estava fraca, e assim também é a nossa vida com Deus. Vai ter hora que a gente vai estar fraco, vai ter hora que a gente não vai querer estar com comprometimento com o Evangelho de Cristo, vai ter hora que a gente vai querer dar um chute e sair correndo, apagar a luz e sair correndo. Vai haver momentos que a gente vai querer. E é nesses momentos que Satanás entra e faz o que ele precisa fazer. Uma certa vez, uma experiência nossa, com o Espírito Santo dentro da nossa casa, em uma presença maligna, o Espírito Santo foi claro, falou: filho, eu não quero um altar, Satanás não quer um altar na sua casa. Quem quer um altar na sua casa sou eu. Satanás só quer uma brecha. E é o que a palavra fala, que Satanás anda ao nosso derredor, procurando quem ele pode tragar, consumir, em outras versões. E o Espírito Santo falou isso comigo. Com o pecado não se brinca. As pessoas que caminham sem propósito ficam como um barco sem leme. Leme é uma simples peça de um barco e que faz total diferença. Independente do tamanho do navio, é só uma pazinha que tem lá atrás, que ela vira para cá, o barco vai para um lado, vira para cá, o barco vai para o outro lado. Só isso que faz o barco virar. E quando o barco não tem isso? Quando o barco não tem leme, o vento vem para cá, joga para lá. O vento vem para cá, joga para cá. As pessoas sem propósito são como o barco sem leme. Qualquer vento, qualquer fala, te tira do foco, te tira do jogo. Qual tem sido o seu propósito? Quais as consequências em dar ouvidos para ruídos externos? Gênesis 3, do 14 ao 19, vai falar. Para a cobra, a serpente, ela começou a rastejar em cima do próprio ventre e comer do pó da terra. Para a mulher, o sofrimento na gravidez, dor de parto. A Bíblia fala que vou aumentar, para a cobra, andar se arrastando pelo chão e comer o pó da terra. Para a mulher, vou aumentar o sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz. E ainda tem aqui detalhe aqui ainda maior aqui. Seu marido vai te dominar. Fala lá, olha lá a Bíblia para vocês falar que eu estou mentindo. E como dói a dor de parto. Eu não pari não, mas eu acompanhei a minha esposa
os 49, até os 49 do segundo tempo eu estava lá, ainda cortei o cordão umbilical ainda. Rapaz do céu, que sofrimento que essa mulher me arrumou lá. Que sofrimento. Até eu senti dor. Já foi psicológico, já passou para mim. Eu falei, ai meu Deus, essa mulher está sofrendo demais, alivia logo esse sofrimento dessa mulher. Como foi dolorido para minha esposa. Eu falei, eu não dou conta não, ainda bem que eu sou homem, eu não dou conta nem num braço quebrado, eu não dou conta, Deus, imagine ter um filho. E para Adão, olha só a consequência. Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore proibida. Por causa disso, por causa da atitude de Adão, a terra foi amaldiçoada. Fala, a terra será maldita. Olha a consequência. Aí ainda fala aqui, terá que trabalhar pesado para comer. Você vai ter que produzir o alimento para você poder comer. Olha só a consequência dele ter escutado. Gente, permita, tá? Teve consequência para a cobra que enganou a mulher. Teve consequência. E se a Eva tiver... chega assim, Adão, ô filho, você tá louca? Você comeu da parada que não era para comer. Tchau pra você, eu não quero nem saber... Se eu não tivesse comido, eu não sei quais seriam as consequências, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais leve. A terra talvez não seria amaldiçoada, o homem talvez não precisaria ter que trabalhar duro para sobreviver. Eu não sei, mas eu sei te falar que quando nós não caminhamos com o propósito ou decidimos caminhar fora do propósito estabelecido por Deus, as consequências são graves. Eu não sei como tem sido a sua caminhada. Eu não sei qual tem sido a consequência que você tem sofrido por ter optado em caminhar fora do propósito de Deus. Mas eu sei que a graça de Deus, ela foi derramada sobre a vida de todos nós, inclusive na vida de Adão e Eva. Gênesis 3, versículo 21. Primeiro ato de graça sendo derramado em favor da humanidade. A ira de Deus foi derramada aqui, foi sobre a serpente, sobre a mulher, sobre a humanidade, e sobre a terra e sobre sobre Adão. Mas a graça de Deus, ele virou a graça também. Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupa de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Houve ali um sacrifício para perdoar o pecado de Adão e Eva. Primeiro ato de graça foi roupas para Adão e Eva. E a Bíblia já aponta para o final, logo em Gênesis 3. Já aponta para o final. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus vem ao mundo, foi rejeitado, foi crucificado, foi sacrificado em amor a mim, em amor a você, para perdão dos meus pecados, para perdão dos seus pecados. Esse foi o propósito de Jesus. E tem gente que fala que Antigo Testamento, Novo Testamento, não tem nada a ver, não entendeu nada de Bíblia. A Bíblia já aponta para o final desde o início. Desde o início ela já está apontando para o final. Eu não sei qual tem sido o seu propósito. Eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que está disposto a nos salvar, a nos perdoar, a nos purificar de todo pecado. Se por um lado o pecado entrou no mundo através da vida de um homem, por um outro lado, o pecado também
tirado do mundo através de um único homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Finalizo este momento, pode se colocar de pé. O louvor pode vir também. Finalizo esse momento com um texto que para mim é extraordinário. Todos são, mas esse tem mexido demais comigo. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim, vem comigo aqui, igreja. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Versículo 25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Versículo 27. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu não venha ser eliminado desta corrida. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu não sei o que tem te tirado do propósito. Eu não sei quais são as desculpas que você tem dado por ter saído do propósito. Eu não sei quais são as consequências que você tem vivido por ter saído do propósito. Mas nós estamos participando de uma corrida. A corrida para a vida eterna. Eu não sei como você está se dedicando nessa corrida. Mas eu sei que Paulo falou aqui, ó. Eu trato o meu corpo duramente. E o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros, apresentado Jesus, que essa é a nossa maior missão, o nosso maior propósito enquanto filhos de Deus é levar o evangelho da salvação. O nosso maior ministério é o ministério da reconciliação, levar pessoas a se reconciliarem com Jesus Cristo. Aí é isso aqui que ele está falando, para que depois de ter chamado outros para se reconciliarem com Jesus Cristo e entrarem na luta de levar a mensagem da salvação, eu mesmo não venha a ser eliminado. Coloca a mão no seu coração, reflita nesse texto final e vamos cantar uma bela canção aqui. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem vagar.